Vamos abrir a Bíblia. Provérbios de Salomão, capítulo 3, versículo 9 e 10. Esta é a terceira mensagem sobre o tema: e se encherão fartamente os teus celeiros. Fartamente os teus celeiros. Se a palavra do meu Deus estiver em mim, e se eu estiver na palavra do meu Deus, pedirei o que quiser e Ele me dará, pois Deus ama todo aquele que ouve a sua voz e fica em rede e não deixa cair, mas retém no coração as palavras que são vida e que traz a perfeição. E diz assim as palavras do sábio Salomão: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Nós temos falado sobre esse tema. A compreensão deste assunto é fundamental para que você tenha uma vida próspera, para que você tenha os teus planos, os teus sonhos se tornando realidade, para que tu vejas Deus se manifestar de forma sobrenatural na tua vida, e principalmente para que ninguém nesse mundo venha te manipular e fazer comércio contigo, tirando proveito da tua boa fé. Então, vamos orar a Deus para que nós possamos nos aprofundar mais ainda nesse assunto, em nome de Jesus. Santo Deus, Deus bendito, Deus amado, como é maravilhoso, meu Senhor, ouvir a tua voz, como é maravilhoso aprender da tua palavra, da tua verdade, conhecer os teus mistérios, viver a cada dia uma intimidade maior contigo, conhecer o Senhor da forma que o Senhor deseja ser conhecido, viver uma vida da maneira que o Senhor deseja que ela seja vivida, honrando ao Senhor em obediência à tua palavra, não apenas nos dízimos e oferta, mas a obediência na tua palavra no seu todo, nos mantendo fiel, não nos afastando da tua verdade, nem para a direita, nem para a esquerda, não nos dobrando diante dos poderosos, não nos curvando diante daqueles que não aceitam a tua verdade sendo pregada, que tentam fazer conosco o mesmo que fizeram com Paulo: perseguições, apedrejamentos, calúnias, difamações. Mas a tua palavra diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas espírito de intrepidez e de coragem. Aleluia! E isto esta igreja tem, meu Senhor: espírito de intrepidez e de coragem para anunciar a tua palavra. Então capacita-nos a fazer a tua obra, meu Deus. Ensina-nos mais ainda a tua verdade, para que nós possamos nos apresentar ao mundo não apenas como obreiros que não têm do que se envergonhar, mas para que o mundo reconheça que nós manejamos bem a palavra da verdade, e que a tua glória resplandeça na vida daqueles que o Senhor predestinou para a salvação. Isso nós te pedimos em nome de Jesus,
Que todos que creem digam amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Então, meus amados irmãos, igreja gloriosa de Jesus Cristo, povo santo, povo que a Bíblia diz que é de propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso. Esta é a terceira mensagem que o pastor traz ao púlpito da igreja sobre o tema: e se encherão fartamente os teus celeiros. Salomão está falando de prosperidade. Salomão está falando de honrar a Deus com os teus bens, com os teus dízimos, com as tuas ofertas. Eu tenho dito reiteradas vezes aqui nesta igreja, que todos nós já sabemos, isso não é nenhuma novidade para o nosso ministério, que Deus falou através do profeta Oséias: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Isto é uma verdade incontestável, ninguém pode contestar isso. E nos dias de hoje, mais do que nunca, o povo de Deus, o povo cristão, o povo evangélico de uma maneira geral, tem sido destruído em todos os aspectos da vida, porque falta-lhes o conhecimento de Deus. O povo de Deus não conhece a sua preexistência com Deus, não conhece a sua predestinação, não conhece sobre a segurança eterna da salvação. O povo de Deus não sabe que o maligno não lhes pode mais tocar. E por que a falta de conhecimento dessas verdades traz destruição ao povo de Deus? Porque se você não conhece essas verdades, você começa a ser destruído, porque você deixa de tomar posse da herança e da esperança dos santos. Você deixa de viver nesse mundo da maneira que Deus deseja que tu vivas. Se você não conhece essas verdades eternas de Deus, você não sabe quais são os teus direitos, você não sabe qual é a tua posição espiritual nesta terra, você perde a tua autoestima, você não se dá valor, você se sente um qualquer largado nesta vida. Por isso que os pregadores chamam o povo de Deus de verme, de gafanhotos, de servos inúteis. Nós não somos isso, a Bíblia não diz isso. Se você não tem conhecimento dessas verdades, você vive uma vida de insegurança. Você vê que 90% do povo evangélico tem medo de Deus, sente medo de Deus, porque criaram na mente do povo uma imagem de um Deus perverso, de um Deus mau, de um Deus déspota, de um Deus castigador, de um Deus que, se por um motivozinho assim, um filho dele errar, ele já lança o filho dele no inferno, e esse não é o Deus da Bíblia. Se você não conhece essas verdades, você vive a tua vida com medo do diabo. Como é difícil você encontrar um crente que não tenha medo do diabo, não viva com medo dos demônios. Sem o conhecimento dessas verdades, você é explorado na sua boa fé. E por esta razão, a grande maioria do povo de Deus vive uma vida triste e vazia. Triste e vazia. Como é triste o povo de Deus? A não ser o povo da graça. O povo da graça tem um semblante de alegria, tem um semblante de vida, de prazer, de satisfação. Mas olha aí fora, quando você sair desse culto e você cruzar com os nossos irmãos da lei, que são nossos irmãos, não tem conhecimento, mas são irmãos nossos, vive debaixo da lei, vive debaixo de um jugo pesado, mas são nossos irmãos. Olha para o semblante, olha para o rosto das pessoas. É aquele semblante de quem está voltando de um enterro. Não parece que estão voltando de um culto de adoração a Deus? Parece que vem de um sepultamento de um ente querido. Entretanto, meus irmãos, a mim me parece que esta exortação que o sábio Salomão está fazendo aqui, para que nós honremos a Deus com as primícias, com os nossos bens, que são as nossas ofertas, e com as primícias de toda a nossa renda, que são os nossos dízimos, é o mandamento mais conhecido do povo de Deus. Eu posso quase que afirmar que 100% do povo cristão conhece esse mandamento, conhece essa ordenança, conhece os benefícios que isto aqui nos proporciona. Eu acho que é impossível você encontrar um crente que não tenha conhecimento disso aqui. Mas eu sei também
que a maioria do povo de Deus não honra a Deus com seus dízimos e as suas ofertas. E os poucos que o fazem, os poucos que são fiéis ao Senhor nesta área aqui, não o fazem de maneira correta. Alguns por falta de ensinamento, outros por avareza, outros por, sei lá, tantos motivos aqui. E aqui está a razão do porquê de haver tanta gente na igreja evangélica vivendo uma vida de profundas necessidades, às vezes até uma vida de extrema pobreza. Você lembra que eu disse aqui num dos cultos passados que no texto grego original a palavra para designar esse estado de pobreza extrema, de necessidade profunda, no texto hebraico é pitochos, né? Se você quiser tomar nota, pode anotar aí. P, para quem gosta de ter sempre anotado, P-T-O-C-H-O-S. Tem um acentozinho no primeiro O, acento agudo. Isso é no hebraico, ptochos. No grego, perdão. Isso é no grego. No hebraico é ebion, que significa viver uma vida em condições miseráveis. Viver uma vida em condições miseráveis é aquela pessoa que na maioria das vezes ela tem que pedir ajuda a outro para poder sobreviver. É aquela pessoa que é crente em Jesus, que tem Bíblia debaixo do braço, que está dentro de uma igreja, mas às vezes mora num barraco, numa favela, às vezes mora, sabe, aquela coisa lá de papelão cobrindo, o telhado de papelão. Quando chove a água entra. E dessa senhora veio aqui falar comigo de outra denominação, pedir ajuda. Se eu moro num barraco, eu tenho 3 filhos que dormem no chão, os ratos dormem junto. Como é que se pode admitir uma pessoa crente, que está dentro de uma igreja, que tem Bíblia debaixo do braço, viver um tipo de vida assim? Então, esse tipo de vida de profunda pobreza, de extrema necessidade, de extrema carência, é exatamente o resultado de uma pessoa que está vivendo em desobediência a Deus, em qualquer parte da palavra, e ela está vivendo debaixo da disciplina de Deus. Aí alguém pode perguntar assim: Pastor Carlos Magno, o irmão então está querendo dizer que nós temos que comprar as bênçãos de Deus, pagando os nossos dízimos e as nossas ofertas? Que para não viver uma vida desse tipo, é só pagar dízimos e ofertas? Não, absolutamente não. As bênçãos de Deus, meus irmãos, elas nos são dadas graciosamente. É por graça, diga, é por graça. Mas Deus exige o quê? Que você o honre. Deus quer ser honrado. Ele disse: aos que me honram eu honrarei, aos que me desprezam eu desprezarei. Mas é honrar a Deus no todo da palavra. Nós estamos falando de dízimos e oferta porque Salomão separou esse tópico aqui. Eu não sei por que razão o Espírito Santo usou nessa área, e talvez até saiba, porque como eu disse a você no início, 100% do povo de Deus conhece esta palavra, 100% do povo de Deus sabe que está na Bíblia, que Deus determinou trazer dízimos e ofertas para a igreja. Mas eu digo a você que a grande maioria do povo de Deus não honra a Deus nesse aspecto aqui, mas é honrar a Deus no tudo. Não é que você compra as bênçãos de Deus, mas quando você é fiel nos teus dízimos, nas tuas ofertas, você está honrando a Deus. Você está simplesmente reconhecendo, irmão, que tudo que te chega às mãos pertence a Deus. Você o está honrando como Pai, você está honrando como Senhor, você está obedecendo a palavra dEle. Não há diferença de obedecer quando Ele diz: não matarás, não furtarás, e de quando Ele diz: trazeis dízimos e ofertas. É a mesma coisa. É obedecer a palavra no todo. Veja por favor o que diz o Salmo 119, que aí você vai compreender melhor o que eu estou querendo transmitir. Salmo 119, versículo 4. Olha o que diz a palavra do salmista:
tu ordenaste os teus mandamentos para que cumpramos algumas partes deles. Mas não é isso que o povo de Deus faz? Eles conhecem os mandamentos, eles conhecem a palavra, exceto a graça de Deus. Estou falando dos que vivem na lei, mas mesmo conhecendo a palavra, só cumprem aquilo que lhe é conveniente. Qual é o crente que não conhece que a palavra diz, não pode haver comunhão da luz com as trevas? Todos conhecem. Mas quantos crentes você conhecem que misturam luz com trevas? Quantas moças crentes você conhece que namoram rapazes incrédulos? Quantos rapazes crentes você conhece que namoram moças incrédulas? Quantos crentes que têm comércio em sociedade com pessoas ímpias, com pessoas espíritas, desobedecendo frontalmente a palavra? O que ele diz aqui? Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. É para cumprir à risca. Deus está dizendo, eu não aceito desculpas. Eu quero que você obedeça a minha palavra, independente das circunstâncias que te cercam. Você sabe por que a maioria dos pastores não pregam a graça como tem que ser pregada, como é a ordenança de Deus? Porque se acovardam diante do sistema religioso. Eles não querem passar o que, por exemplo, nós estamos passando. Eles querem ter as portas abertas, eles querem privilégios, e eles sabem que se for pregar esta verdade, eles vão ter todo o sistema contra eles. E eu estou falando aqui, está gravado em cassete, e a minha Bíblia diz que quem age desta forma é covarde, e que os covardes não entram no reino. Por isso, meus irmãos amados, que o dízimo tem que ser obedecido, e ele tem que ser as primícias de toda a tua renda. Ou seja, antes de eu honrar qualquer compromisso que eu tenho na minha vida, eu tenho que primeiramente honrar a Deus. Eu expliquei isso aqui. Por que Deus exige que, além de você dar o dízimo, que é 10% de toda a tua renda, Salomão disse, por que ele, além de especificar os 10%, ele diz que seja as primícias de toda a renda? Porque Deus quer ser honrado. Ou seja, se você recebe o teu salário, a tua aposentadoria, o teu prolabore, você que é um empresário, um comerciante, na hora que você recebe aquele salário, a primeira coisa que você tem que fazer é separar o que é de Deus. Não parece ser uma coisa assim de muita importância, né? Pastor, qual é a diferença se eu primeiramente pagar minha conta de luz, minha conta de água, pagar o meu aluguel, pagar minha prestação do comércio e no final deixar separado de Deus? Deus está dizendo as primícias. Deus está dizendo eu em primeiro lugar. Deus está dizendo eu quero ser honrado. Eu quero ser o principal. Eu quero que você me veja como a coisa mais importante. Então o dízimo tem que ser as primícias de toda a tua renda. Então o salmista está dizendo que isso aqui tem que ser cumprido o quê? À risca. Quantos que são crentes e dizem eu não concordo com o dízimo? Eu não acho que dízimo seja bem assim, tal, aquela coisa. Eu fui assim no início quando eu comecei a dar os meus primeiros passos no mundo espiritual. Eu também tinha esse tipo de pensamento na minha cabeça. E eu usava como desculpa o seguinte, eu dizia, não, eu creio em Deus, eu tenho fé para dar meu dízimo, eu não confio nos pastores. Como é que eu vou saber que eles vão utilizar isso com honestidade? Até que um dia eu lembro que um pastor disse para mim, e isso valeu muito, eu aprendi, isso ficou na minha mente. E ele disse assim, meu irmão, quando tu traz o teu dízimo, tu estás trazendo para Deus. Se o pastor pegar o teu dízimo, tocar fogo, se ele usar em proveito próprio, se ele fizer o que ele quiser com o teu dízimo, ele é que vai prestar conta a Deus. Mas Deus viu que tu honrou e a recompensa de Deus virá para a tua vida. E aí aquela fortaleza que estava na minha mente, aquela mentira de Satanás, aquele sofisma, foi definitivamente tirado. E eu passei a cumprir a risca.
Tem gente que às vezes, irmãos, toma emprestado o dízimo de Deus. Você sabia disso? Como, pastor? Não, esse mês eu não dei meu dízimo. Eu precisei, a situação, esse mês estava meio apertado, aí eu utilizei meu dinheiro todo, meu salário todo, nem o dízimo eu separei. Mas Deus sabe, anotei aqui, estou devendo a Deus, pedi emprestado a Deus. Eu pedi emprestado, no mês seguinte, no mês adiante, outros dão o dízimo mês, no outro mês não dão dízimo. Olha, igreja de Jesus Cristo, reter aquilo que é de Deus produz pobreza na tua vida. Quando você retém aquilo que é de Deus, quando você não honra a palavra, quando você não cumpre à risca aquilo que Deus está determinando, vem disciplina de Deus sobre a tua vida. Olha, nenhum filho de Deus escapa disso. A Bíblia diz: Deus disciplina todo filho que ama. E quando eu falo vem pobreza, não é só essa pobreza que eu citei no início, às vezes de bens materiais, não. Às vezes é pobreza de saúde. Fica a pessoa sempre enferma, sempre doente. Às vezes é uma pobreza de paz, não tem paz. Tem gente aí vivendo com depressão, com angústia, com isso, com aquilo, e o colesterol alto, e o coração com a veia entupida, e corre para lá, e corre para cá, e não tem paz na vida. Às vezes essa pobreza é um fracasso no teu casamento, são crises no casamento. Tudo isso é disciplina. Em Provérbios capítulo 11, versículo 24, você vai ver que o que o pastor está te dizendo não é uma vã filosofia. E não imagine que eu subo aqui nesse altar para falar desse assunto, para tentar tirar mais uns 10 reais do teu bolso. Eu não sou pastor do teu bolso, eu sou pastor da tua alma. O que tu trazes aqui de dízimos e oferta, tu trazes para que haja mantimento na casa de Deus, não é na minha casa. E Salomão mais uma vez diz assim, versículo 24: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. O que é reter mais do que é justo? É você reter aquilo que é de Deus. A Bíblia está dizendo: tudo bem, meu irmão, você não está obedecendo, você acha que isso aí é que vai te dar prosperidade, que isso aí vai te ajudar, vai tornar a tua vida mais fácil, que será em pura perda. Vai ser o contrário, vai gerar uma vida de necessidades. Aí você diz: pastor, e se eu não retiver o que é de Deus? O Senhor me acrescentará mais e mais. Amém? Então, igreja de Jesus Cristo, santos de Deus, a fidelidade a Deus nos dízimos e nas ofertas é um dos mais lindos princípios religiosos que norteiam o nosso relacionamento, esse relacionamento entre Deus e o seu povo. Você sabia disso? É um dos mais lindos princípios religiosos, mas que infelizmente ao longo dos séculos alguns têm desvirtuado este conceito. Você vê que durante o ministério terreno de Jesus, o Senhor já encontrou algumas distorções absurdas, como existe nos dias de hoje também, como fazem essas seitas diabólicas que estão aí fora, que induz o povo de Deus a acreditar que se ele for fiel em dízimo e oferta, se ele der o salário, se ele der tudo que possui, ele tem direito às bênçãos de Deus, que está tudo bem, que está tudo tranquilo na sua vida. E você vê que as pessoas cumprem isso à risca, mas esquecem todo o resto da palavra. Só são obedientes nisso aí. E quando são obedientes, como realmente são, é porque há uma promessa, há um interesse de receber muito mais do que aquilo que está dando. É um jogo de interesse. No tempo de Jesus já havia distorções. Naquele tempo, alguns fariseus, alguns israelitas, eles passaram a crer que para o homem viver uma vida aceitável aos olhos de Deus, bastava apenas que ele fosse fiel nos dízimos e nas ofertas, independente da obediência ao restante da palavra. Como tem gente que faz isso.
Vedê sua irmã vem no meu gabinete entregar o dízimo. Eu digo, mas a irmã tem estado ausente da igreja? A irmã tem faltado muitos cultos, que é uma pessoa que eu conheço, que já conversei muito com ela já. Mas não sabe o que é, pastor, tal, é o meu trabalho, estou viajando muito, não estou parando, e vou para lá, e vou para cá, e quando eu chego fim de semana, eu estou ficando cansada demais, aí tal, fico sem disposição, mas o meu dízimo está aqui. Eu digo, minha irmã, você está pensando que o fato de você trazer o teu dízimo, a tua vida está sendo uma vida aceitável aos olhos de Deus? Eu digo, você está redondamente enganada. Eu digo, não te iluda. Eu digo, cuidado, para que amanhã a irmã não caia na disciplina de Deus, e aí diga, ai meu Deus, por que me sucedeu isso? E uma pessoa que quando chegou na igreja, chegou numa condição abaixo de zero, e Deus honrou, colocou sobre muito, aí de repente começa a desobedecer a palavra, mas diz, não, mas eu vou, o dízimo é minha oferta, eu vou ser fiel, vou lá, eu entrego, e aí Deus vai ver que está tudo bem comigo. Jesus encontrou esse tipo de coisa, você quer ver? No livro de Mateus, por favor, vamos todos conferir, coisas espirituais com espirituais. Mateus capítulo 23, versículo 23, veja só o que diz. São palavras dele, viu? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Irmão, como é que Jesus às vezes era duro, né? Você sabe que um dos diretores da rádio disse, não, o pastor Carlos é muito duro. Ele tinha que ser mais manso, mais suave. Mais manso, mais suave? Meu irmão, por isso que esse mundo está virado às avessas. Por isso que ninguém respeita Deus, ninguém respeita igreja, ninguém respeita nada. Porque faltam homens que falem como Jesus falou, que falem como Paulo falou. Então ele disse, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Quer dizer, Jesus está dizendo, não, olha, vocês deviam ser fiéis nos dízimos e nas ofertas, mas sem omitir a obediência ao restante da palavra. Isto é hipocrisia que vocês estão fazendo. Então, já naquele tempo, haviam aqueles que usavam a Bíblia, né, pastor, com o único objetivo de fazer comércio com o povo de Deus, de agir com hipocrisia. Isso não é coisa de hoje, isso é coisa de antigamente. Neste exemplo aqui, dos escribas e dos fariseus, vamos trazer isso para os tempos de hoje. Irmãos, há muitos crentes hoje, que estão dentro das igrejas, ou pelo menos se dizem crentes, que estão vivendo o mesmo espírito desses fariseus hipócritas da época de Jesus. Dão dízimos e ofertas, mas não são obedientes à palavra. Não são pessoas misericordiosas, não vivem por fé na palavra. Dão dízimos e oferta, mas vivem por fé em coisas, em objetos, em correntes, em óleo, em sal, em rosas. Outros desvirtuam este lindo preceito da palavra e passam a fazer comércio com o povo de Deus. O apóstolo Paulo, há quase 2000 anos atrás, já encontrou esse tipo de gente durante o ministério dele. Você pensa que isso é coisa dos dias de hoje? Isso é coisa de mais de 2000 anos atrás. Já haviam desculpe a expressão chula, os picaretas espirituais. Estão aí cheios, usando o título de pastor, de bispo, de não sei o que, de reverendo daqui, reverendo da colar. Paulo já encontrou isso. Veja que em 2 de Coríntios, você lê a história do ministério terreno de Paulo, quantas dificuldades Paulo enfrentou.
Quantas dificuldades financeiras, quantas perseguições, né? Tem que fugir de uma cidade para outra, tem que fugir daqui, fugir da acolá. Teve hora que teve que sair de dentro das cidades, jogado por cima dos muros, dentro de cestos, foi apedrejado. E aí teve uma hora que ele disse assim: porque nós não estamos como tantos outros. Você já sabe quem é nos dias de hoje esses tantos outros, não já? Não precisa nem dizer o nome, precisa? Ou os nomes, né? Você já conhece quem é, né? Nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Você vê? 12.000 anos atrás já haviam certos indivíduos usando a Bíblia com o único objetivo de fazer comércio com o povo de Deus, com o único objetivo de obterem riquezas pessoais. Hoje eles estão aí por toda parte, constroem verdadeiros impérios financeiros, acobertados pela capa de uma instituição religiosa, que de instituição religiosa não tem nada, de igreja não tem nada, só o nome, não são igrejas. Paulo sentiu tanto isso naquela época, como nós sentimos hoje, que quando ele escreve a Tito, que era um jovem pastor, que vivia debaixo do manto apostólico de Paulo, estava ligado espiritualmente a Paulo. Então Paulo escreve a sua epístola a Tito, e no capítulo 1, versículo 10 e 11, ele disse assim: porque existem muitos insubordinados. Olha, quantos insubordinados existem? Muitos. O salmista disse o que? Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Os insubordinados são os que não cumprem a palavra como Deus quer que seja cumprida. E são aqueles que utilizam da palavra de uma maneira maliciosa, com objetivos escuros e escusos. Então, existem muitos, Paulo disse, pauradores frívolos e enganadores. Um paurador frívolo é um papagaio, é aquela pessoa que repete as coisas sem saber nem o que está falando, ela não discerne. Pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão, especialmente os da lei, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem. Por que eles ensinavam o que não devem? Por torpe ganância. Então Paulo está dizendo: olha, Tito, cuidado, abre os olhos. Existem muitos aí que se dizem pastores, que usam Bíblia, que botam na frente nome de igreja, mas que são enganadores. Cuidado, Tito, eles fingem ser de Deus, eles usam Bíblia, mas eles na verdade são lobos vestidos de ovelhas. Eles estão ensinando o que não devem. Que você tem que fazer uma corrente de libertação de 13 semanas, que se você der todo o teu dinheiro numa fogueira santa, Jesus vai curar a tua enfermidade. Se você pegar a tua poupança e der, Ele vai livrar o teu filho das drogas. Se você pegar o teu videocassete, Ele vai dar a você uma fábrica de videocassete, você vai se tornar o dono da Gradiente. Paulo disse: olha, tudo isto, todos estes ensinamentos, é por torpe ganância, é para tomar o dinheiro de vocês. Foi isso que Paulo está dizendo aqui. É só para tomar o dinheiro do povo de Deus. E eu tenho autoridade para falar isso, porque eu também fui uma vítima disto. Então a Bíblia é muito clara, ela diz: eles são o quê? Enganadores. Diga, enganadores. Eu vou dar um exemplo. Nós fizemos parte de uma seita, que hoje é proprietária de uma rede de televisão, e na época que foi se comprar a televisão, eu fazia parte. Eu não digo mais infelizmente, antigamente eu dizia infelizmente eu fiz parte, hoje eu digo felizmente, porque eu sei que Deus permitiu aquilo, porque Deus estava me preparando para eu ser o pregador que eu sou hoje. Hoje eu sei que a Bíblia diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aquilo cooperou para o meu bem.
E quando se fazia naquela época campanhas financeiras e se exortava o povo a dar todo o dinheiro, voltar a pé para casa, o salário do mês, o dinheiro da poupança, você que tem um automóvel, doe o teu automóvel, as tuas joias. Minha esposa doou o automóvel dela. Nós tínhamos 2, o meu e o dela, ela deu o dela. Tínhamos 2, doamos um, lá em São Paulo, não foi? E qual era o argumento que se usava para isso? Era assim, olha irmãos, temos que fazer isso, Deus está abrindo a porta, esta é a oportunidade, porque nós vamos ter a nossa televisão, e tendo a nossa televisão, nós vamos poder pregar o Evangelho no horário nobre, porque as outras emissoras não abrem espaço. E é verdade, né? Quando a gente quer pregar, é só 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, quando está todo mundo dormindo. Ou então quando é de noite, olha, a gente abre 1 hora aí, depois de 1 hora da manhã. A hora que nós tivermos a nossa emissora de televisão, ou nós vamos ter o dia inteiro pregando. Quando chegar à noite, o horário nobre, enquanto a Globo está com as novelas, nós estamos falando de Jesus. Isto foi uma fraude. São enganadores. Só não enxerga quem não quer. Você sabe do que eu estou falando? Você tem visto isso ser usado para pregar evangelho e horário nobre? Quais são os horários que se usam na televisão deles para falar o que eles chamam de evangelho, que não é evangelho? Os mesmos que se usavam nas televisões dos ímpios. O que se passa no horário nobre da televisão desses falsos profetas? O mesmo que passa nas outras novelas. Você está compreendendo o que Paulo está dizendo? São enganadores. Mas as pessoas ficam tão embriagadas, irmãos. Isto é um vinho embriagador, que elas não conseguem enxergar. Elas estão bêbadas. E só a graça de Deus quebra o efeito deste vinho embriagador. Por isso que ficam tudo louco, apavorado. Tira esse homem do ar. Como é que pode? Diz que do Palácio da Bênção, né? Não estou falando o nome da igreja, estou falando o Palácio da Bênção. Não confunda com outra coisa, estou falando de ninguém. O Palácio da Bênção, o Castelo da Bênção. Tem um pastor do Castelo da Bênção que ele diz: esse homem está acabando com o meu negócio, está indo todo mundo embora, e os poucos que vêm já não dão mais dinheiro, e não querem mais dar dinheiro, e está um problema muito sério. Diz que reclamou desse jeito mesmo lá. A graça de Deus desmascara. A graça de Deus faz com que a máscara caia por terra. Diga graças a Deus. Então, o que a igreja de Jesus tem que entender, meu irmão, e o Espírito Santo tem que colocar isso no teu coração, é que fazer comércio com o povo de Deus não é o fato do pastor ocupar o púlpito, estou falando para os pastores agora, e pedir à igreja, exortar a igreja, para que o povo seja fiel nos dízimos, nas ofertas, para o mantimento da obra. Porque hoje as igrejas sérias sofrem, meus irmãos. Os pastores que mesmo que não conhecem a graça, que pregam o evangelhozinho da lei, lá água com açúcar, mas que estão fazendo com sinceridade, eles padecem. Hoje um pastor para manter uma igreja, olha, você não imagina como é difícil, sabe por quê? Porque no dia que tem uma dificuldade, vocês viram a semana retrasada, e o pastor tem a ousadia de dizer: irmãos, olha, estamos abrindo 2 tempos, temos isso, temos aquilo, por favor, eu estou fazendo um apelo em nome de Jesus, demos um exemplo do Senhor com Moisés no meio do deserto com o povo de Israel, e o pastor diz: você que tem condições, que pode ajudar com oferta maior, com R$100, ajude com 100, você que é um empresário, que não vai fazer falta a você fazer um cheque de 200, ajude com 200, e fizemos isso. Quantas censuras o pastor sofre? Não é só nessa igreja não, em qualquer uma outra. Tocou em dízimos e oferta, já está fazendo comércio. Como se ser fiel a dízimos e oferta fosse fazer comércio com o povo de Deus. Não, senhor, não, senhora. Fazer comércio com o povo de Deus, meu irmão, é quem se utiliza desta ordenança bíblica que é de Deus,
para enriquecimento próprio. É quem se utiliza desse mandamento de Deus para fazer com que o povo traga, às vezes debaixo de falsas promessas, para construir verdadeiros impérios e usarem o dinheiro sagrado de Deus, que ele disse é para que haja mantimento na minha obra, por exemplo, para usar em projetos iníquos, por exemplo, na política. Você não imagina como as igrejas usam dinheiro na política, meu irmão, para elegerem deputados, vereadores. Diz, não estamos usando nada. Usam sim, Senhor. Usam sim, Senhor. Isto é fazer comércio com o povo de Deus. Então, a igreja de Jesus, ela tem que ter recursos financeiros. E esses recursos financeiros, adquiridos de maneira lícita e administrados honestamente, olha, isso é uma bênção na obra de Deus. Mas tem que ser adquirido de maneira lícita. Como é que se adquire de maneira lícita? É quando o pastor é realmente um homem de Deus e de cara franca para o povo, faz, por exemplo, o que eu fiz hoje. Conta aqui na frente, já que alguém tem dúvida, vamos lá, fala quanto deu. É o pastor ter a coragem de dizer, olha, meus irmãos, ajude com isso, e não faça nenhum pedido não, porque Deus não vai atender a tua necessidade por causa de dinheiro teu. Isto é adquirir de maneira lícita, é exortar a igreja, ensinar o povo a ser fiel a Deus nesta área, liberalmente, não em troca de uma bênção, não querendo comprar os favores de Deus, não imaginando, porque estão dando 100 reais ou 200 ou seja lá quanto, que tem direito de escrever num papel e dizer, eu quero isso em troca. Aí sim é adquirir de maneira ilícita. Eu disse aqui no culto passado, que eu recebo muitos telefonemas de irmãos de outras igrejas, né? Perguntando, pastor, mas se agora nós vivemos na graça, se a lei findou, e por que então que nós temos que dar dízimo nas igrejas? O dízimo não era da lei. Você vê que a preocupação de muitos crentes é não dar o dízimo, é encontrar uma justificativa qualquer, uma brecha qualquer na Bíblia, para que eles não tenham mais esta obrigação. Porque os poucos que fazem, não fazem por prazer, às vezes fazem até por medo de perder salvação. Não, se eu não der o dízimo, ai, a minha salvação. Se eu não der o dízimo, ai, o diabo entra em mim. Se eu não der o dízimo, o meu nome é riscado do livro da vida. Vamos ver essa coisa aí de ser da lei ou de ser da graça, lá no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 14, versículo 18 a 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. Veja, Abrão foi o primeiro dizimista. Ele vinha de uma guerra, Deus lhe concedeu uma grande vitória, ele reconquistou todos os bens que o sobrinho dele, Ló, havia perdido para os inimigos, e ele disse, olha, foi Deus que me concedeu isso, eu só venci, eu só recuperei tudo, graças à atuação de Deus. Então, de tudo que lhe chegou à mão, Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, que é a primeira encarnação de Deus, a primeira teofania. Teofanias são aparições temporárias de Deus. Melquisedeque foi a primeira aparição. Veja, aqui não havia lei. Que lei havia aqui? A lei veio lá adiante com Moisés, centenas de anos lá na frente, e já se praticava o dízimo antes da lei. Agora veja o que Paulo diz em Hebreus, no livro na Epístola aos Hebreus, capítulo 7, versículo 1 a 4. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz.
sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípios de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Agora veja o que ele diz no versículo 8. Aliás, aqui, estava falando naquela época, né? Aqui, como hoje, são homens mortais os que recebem dízimos. Porém ali quando? Quando Abraão deu a Melquisedeque, aquele de quem se testifica que vive. Quem é aquele que se testifica que vive? É Jesus, é Deus. Então ele está dizendo, olha, hoje são homens mortais, são os sacerdotes judeus, são os rabinos, nos dias de hoje são os pastores, mas ali, quando Abraão deu, foi o próprio Deus que recebeu das mãos de Abraão. Então, dízimos e ofertas eram praticados antes da lei, continuou na dispensação da lei e continua na dispensação da graça de Deus. É o único meio pelo qual Deus determinou que os seus filhos, os seus eleitos, mantivessem a sua obra, mantivessem a sua igreja. Se alguém conhecer uma outra determinação de Deus na Bíblia para o mantimento da obra de Deus, me avise, porque eu não encontrei ainda. Mas pode ser que alguém encontrou e eu não encontrei. Então, em primeiro lugar, dízimos e ofertas é o quê? Uma obediência à palavra. Diga, obediência à palavra. Em segundo lugar, é o mantimento da obra de Deus. E em terceiro lugar, demonstra o amor que eu tenho pela casa do Pai, pela casa de Deus. Você vê como tem que ter consciência disto? Agora, vamos ver mais uma vez, Deus requerendo do seu povo a prioridade, irmãos, para a construção da sua casa. Deus sempre querendo estar em primeiro plano. E vamos ver também as consequências negativas que sobrevêm à vida de quem negligencia este mandamento de Deus. No livro de Ageu, capítulo 1, lá no Velho Testamento, no Velho Pacto, na minha Bíblia, está na página 1203. Se você tem Bíblia grande do altar, 1203, Ageu capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, olha o que a palavra de Deus veio através do profeta dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Quer dizer, havia uma determinação de Deus para que se construísse o templo, era outro templo, agora não era mais aquele templo lá em frente ao Sinai, era outro, mas o povo, para fugir da responsabilidade de trazer o necessário para que o templo fosse edificado, usava essa desculpa aqui, que ainda não era a hora, que ainda não era o tempo para que isso fosse realizado. O problema, meus irmãos, é que hoje esta mesma ordem de Deus permanece, só que com uma missão a mais. Não só construir templos, mas ele disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a todas as criaturas. E quantas das vezes, quando o pastor tem essa consciência que o trabalho dele é esse, que a responsabilidade da igreja é essa, a igreja somos nós, que Deus delegou a todos nós essa responsabilidade, Deus nos revelou essa graça para que nós a preguemos a todo mundo. E quantas das vezes, quando o pastor quer fazer isso com ímpeto e começa a exortar a igreja, às vezes se levantam pessoas e dizem: eu acho que não é a hora ainda,
acho que vai causar dificuldade para as pessoas, vai apertar meu orçamento, vai forçar fulano demais. O povo aqui fez a mesma coisa, ainda não é tempo, não está na hora ainda, tal. Hoje, vou repetir, além de construir templos, a igreja tem que pregar o evangelho da graça de Deus a toda criatura. Como, pastor? Através de programa de rádio, através de programa de televisão, através de literatura. Eu pergunto a você, será que esta missão está sendo cumprida pela igreja como deveria de verdade? Está nada, meu irmão. Nem a lei se prega. Os pastores fazem das igrejas clubes religiosos fechados. Não, tá bom, tá tranquilo. Para que eu vou botar programa de rádio? Não tem necessidade, o que está aqui está muito bom, está tranquilo, não me esquenta a cabeça. Ninguém quer esquentar a cabeça com nada, ninguém quer fazer o que Deus mandou. Todo mundo quer deitar em berço esplêndido. Aí você diz, pastor, por que não se está cumprindo? Os poucos pregadores, são poucos, que têm esse desejo, que têm esse ímpeto de levar a palavra a todo custo, a toda prova, usando todos os meios disponíveis, né? Sentem dificuldade, irmãos, porque a maioria do povo de Deus se nega a assumir a responsabilidade. Às vezes o pastor quer botar um programa na televisão, aí a igreja diz, eu acho que não há tanta necessidade de gastar um dinheiro desse, pagar 10 mil reais numa televisão, eu acho que não há necessidade. Na realidade, quando diz eu acho que não há necessidade, é porque aquela pessoa diz, bem, se colocar, além do meu dízimo, eu sei que eu vou ter que ajudar mais, vou ter que fazer um esforço maior, tal, e ela quer fugir disso. Aí usa a desculpa, não, acho que não há necessidade, tanto dinheiro gasto nessas coisas, né? Poxa, vai trazer preocupação para a igreja, vai trazer transtorno, né? Você sabe o que Deus disse ao povo naquela época, em resposta, né, a essas respostas esfarrapadas que eles estavam dando? Vou te mostrar versículo 3 e 4. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, olha o que Deus falou quando viu: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Você sabe o que Deus estava dizendo aqui? Deus estava dizendo, muito bem, para vocês não é tempo ainda de construir a minha casa. Vocês estão achando que não é o momento, que vai causar transtorno, mas por acaso é tempo de vocês habitarem na casa que vocês habitam? Por acaso é tempo de vocês habitarem em casas bem mobiliadas, em casas com todo conforto, com todo luxo, enquanto a minha casa permanece em ruínas? Naquele tempo, eles procuravam comprar tudo do bom e do melhor, né? Queriam ter todo o conforto dentro de casa, eles não mediam esforços, mas quando se tratava da casa do Senhor, eles diziam, não, ainda não é tempo, ainda não chegou a hora, não vamos se preocupar com isso nesse momento. Será que não há uma semelhança muito grande com os dias que nós vivemos hoje? Tem gente que está sempre comprando o modelo novo de videocassete que saiu. Porque nós vivemos numa sociedade consumista, né? Toda hora se muda os produtos. Às vezes você compra um videocassete hoje, daqui a 3 meses eles lançam outro igualzinho. Só botou uma fitinha vermelha assim para mudar, aí diz que é um modelo novo. Né? Faz a propaganda e a pessoa já corre e compra o novo. Com o novo em casa. Sem nenhuma necessidade. Às vezes o filho já tem um videogame, está lá, brinca. Na hora que bota uma propaganda de um videogame novo, que às vezes não tem, eu já fiz muito isso. Ou saiu um novo, e o filho vê na televisão, eu quero esse novo, e quando comprava, trazia, é a mesma coisa. Às vezes só mudava a embalagem, e as pessoas já correm, né, para consumir, para comprar.
Tem gente que todo sábado leva o automóvel, quem tem automóvel, para dar uma geral, uma lavagem geral no posto, manda dar um polimento, ajeita daqui, ajeita da acolá, está sempre gastando dinheiro com o automóvel, sempre colocando alguma coisinha, quer sempre ver o seu automóvel polidinho, bonitinho, bem equipadinho. Senhoras que não medem esforços para poder andarem na moda, vão ao shopping center, as boutiques, e gastam rios de dinheiro para poder andar na moda. Às vezes gastam verdadeiras fortunas com cremes de beleza caríssimos, para poder o rosto estar bonitinho. Gente. Não sou contra, não. Quero que você gaste mesmo. Eu queria que todas as mulheres dessa igreja usassem um cremezinho legal aí, e tem uns importados que é uma beleza, que deixa tudo nos... Não estou sendo contra. Por favor, entenda o que o pastor está falando. Às vezes vão ao salão de beleza, gastam R$100 para fazer uma... Como é que chama? Escova, mas não é só escova, não. É escova e mais alguma coisa. Não tem uma coisa aí que é R$100? Tem, que minha esposa me falou um dia desses. Ela falou um dia desses para mim. Alguma coisa lá que fazia no cabelo, que eu digo, R$100? Acho que eu vou aprender a fazer esse troço aí, amor. Não, nada contra, se a pessoa pode, se a pessoa tem condições financeiras, tem que andar bem vestido. Use o melhor que você possa, irmão. Invista em você mesmo. Cuide de você. Se você tem condições financeiras, pode ir lá para uma academia, dar uma malhadinha, ficar com o corpo esbelto, como o pastor está querendo ficar. Faça. Só que eu não estou indo para a academia, estou tomando um remédio para tirar a fome, para não comer mais nada, para ver... E doutor Amparo aí sofrendo as pampas com esse negócio, que dificuldade para perder peso, Mas se você pode, tem tempo, faça, invista, cuide da tua aparência, tudo bem, não tem nada contra. Mas o problema é que às vezes as pessoas fazem tudo isso, não medem esforço para se fazer isso, mas quando se trata de dar um pouquinho a mais na casa de Deus, só falta o mundo vir abaixo. Tem sempre uma desculpa que não podem. Às vezes censura o pastor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão compreendendo o paralelo? Era o que acontecia nesse tempo aqui de Ageu. E quais são as consequências disso, pastor? Olha o versículo 5. Ora, pois, assim diz o pastor Carlos Magno. Desculpa. É porque ele disse, pastor fala muita coisa. Não sou eu, não. Assim diz o Senhor. Olha o que Deus disse. Considerai o vosso passado. Você sabe o que, Deus está dizendo? Vejam qual é o resultado desta maneira errada de vocês se comportarem. Deus está dizendo, olha, por vocês agirem desta forma para comigo, para com a minha igreja, para com a minha obra, vejam as consequências disso na vida de vocês. Dá uma olhadinha para o passado. Olha o versículo 6. Olha o que Deus estava mandando eles olharem. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Vejam, plantam muito, mas colhem pouco. Não tem gente que às vezes faz plano, faz projetos, de montar às vezes um negócio, e tem tudo para dar certo. Chega lá na frente, meu irmão, o resultado é 10% do que ele esperava. Eles, caramba, mas eu investi tudo que eu tinha, eu pensei que eu ia ter 100% de êxito. Olha o retorno. É isso que Deus está dizendo aqui. Comem, mas não é suficiente para fartá-los. Às vezes senta na mesa e o desejo do estômago, era de ter lá um rosbife, uma lasanha parmegiana,
uma farinhazinha seca e come, tudo bem. Mas por dentro não está satisfeito. Não saciou. Não era aquilo que ele queria comer melhor, ele queria ter direito ao melhor. É isso que Deus está dizendo aqui, meu irmão. Recebe salário, mas é como se colocasse num saquetel furado, num bolso furado, numa bolsa furada. Só recebe dia 1º do mês, chega dia 5, não tem mais um centavo. Ela diz, mas eu não entendo como é que pode. Eu recebi meu salário faz 5 dias, hoje eu já não tenho mais nada nas mãos, eu não sei, a minha vida é uma desordem. Ela não consegue se administrar, ela não consegue se controlar, sabe? Vem prejuízos, vem crise, acontece imprevisto, bate o automóvel, queima o motor do carro, e a geladeira explodiu, e a televisão que era preto e branco, que era colorida, né? Agora nem preto e branco é mais, virou rádio, nem mais tem mais, só ouve. Está sempre gastando dinheiro naquilo que não é pão. Às vezes põe uma pessoa para trabalhar em casa, e aquela pessoa é um verdadeiro devorador. A pessoa diz assim, mas como é que pode? Antes, durante o mês, eu gastava 4 latas de óleo. Depois que eu botei essa pessoa aqui, estamos gastando 20. Meu Deus, onde é que está indo esse óleo todo? Que está lá estragando tudo. Isso é verdade, meu irmão. Deus está dizendo, você sabe por que isso aí? Porque vocês não estão me honrando como eu quero ser honrado. Isso é disciplina de Deus, vocês estão desonrando a Deus. Versículo 7 e 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Olha, outra vez Deus exorta o povo a ver que as coisas ruins que estavam acontecendo na vida deles, era porque eles estavam desprezando a obra de Deus, era porque eles estavam negligenciando a palavra. Versículo 8. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Quer dizer, Deus está exortando, Deus está dizendo, olha, pensem, meditem em como vocês têm agido comigo, veja o resultado, veja que a vida de vocês não prosperam, veja que os sonhos de vocês não se tornam realidade, veja que o salário de vocês não multiplicam, veja que vocês não são reconhecidos no trabalho de vocês. Você podia estar numa posição lá em cima, ser promovido, teu chefe não te enxerga nunca, não reconhece as tuas qualidades. Então Deus está dizendo, mude a maneira egoísta de agir, sejam fiéis nos dízimos e nas ofertas, mantenham a minha casa, dela me agradarei e serei glorificado. Então, o povo judeu, nesse tempo aqui, tinha entrado na disciplina de Deus, por causa de não honrarem a Deus nos seus dízimos e nas suas ofertas. Como é que foi a disciplina? Deus reteve as bênçãos materiais, porque eles estavam desonrando a Deus e a sua casa. Então Deus diz, vou reter as bênçãos materiais. No versículo 9 a 11, Deus continua mostrando as consequências dessa disciplina. Esperaste o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz-vos seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Meus irmãos, será que não há hoje muitos crentes vivendo debaixo desta mesma disciplina que o povo de Israel viveu naquele tempo? Será? Claro, é evidente que sim. Por que existe na igreja de Jesus, irmãos,
tanta gente que já teve muito, pastor Sérgio, e hoje não tem nada. Eu conheço os montes. Por que existe hoje na igreja gente que já teve bom emprego, gente que chegou a ganhar 10, 20, 30 salários mínimos e hoje está ganhando 2, 3? Por que existe gente na igreja que já foi patrão e hoje é empregado? Que já teve várias empresas e hoje está com uma portinha e olha lá, porque qualquer hora fecha. Outros lutam e nunca crescem. Sabe por quê? Porque quando eles deveriam ter honrado a Deus, não o fizeram. Desprezaram Deus, foram desmerecidos. Aí você diz assim, pastor, e quando uma pessoa chega numa situação desta aqui, quando ela cai numa disciplina violenta desta, por causa de desonrar a Deus, estamos falando de dízimos e oferta, mas já expliquei que é no todo da palavra, viu? Como é que essa situação pode ser revertida? Nesse caso aqui, né? Pela obediência. Diga, pela obediência. Só pode reverter pela obediência. Não tem outra maneira. Não adianta jejum, não adianta vigília, não adianta botar o joelho no chão, não adianta ficar 48 horas orando dentro de um quarto fechado. Deus não vai reverter a situação, meu irmão. Versículo 12 em diante. Veja como isso aconteceu naquele tempo. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam à voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos. Então, qual foi a reação do povo? A mensagem que Deus havia mandado através de Ageu foi uma reação de temor a Deus. A Bíblia está dizendo que eles temeram aquela palavra, e eles atenderam a voz do Senhor e começaram a edificar o templo, começaram a fazer aquilo que eles não estavam querendo fazer. Quando Deus viu esta mudança de comportamento, quando Deus se sentiu honrado, quando ele viu todo o povo trabalhando em favor da sua obra, então o que é que ele disse aqui? Eu sou convosco, diz o Senhor. Quer dizer, Deus estava dizendo: eu agora sou com vocês, eu agora vou me manifestar, eu agora vou agir em favor da vida de vocês, eu agora vou tirar a disciplina. É como aquele filho que você pune e proíbe de andar de bicicleta, proíbe de ver televisão, proíbe de brincar de videogame, porque está vivendo uma vida, né, sem obedecer você. Um dia ele acorda e começa a fazer tudo certinho, e você diz: parabéns, meu filho, muito bem, agora você está fazendo direito, está obedecendo o papai, está obedecendo a mamãe, esta é a maneira correta de viver, pode voltar a usar sua bicicleta, pode voltar ao videogame, pode voltar a assistir sua televisão. É isso que Deus está dizendo: eu agora vou honrá-los também, estão me honrando, eu também honrarei. Eu quero findar no capítulo 2 desse mesmo livro, no versículo 4, quando o Senhor diz assim: ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor. Olha, Deus quer pessoas fortes, irmão. Ser forte, irmão. Ser forte. E ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra. Ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. E este trabalhar aqui, não é só dízimos e oferta não, igreja. Quando ele diz, ser forte, trabalhai, não é só dar dízimos e oferta não, é você se envolver com a obra.
é você participar. Irmão, a igreja somos nós, não é uma empresa. Isso não é um negócio, isso é a obra de Deus. Nós somos a igreja de Jesus. Cada um de nós tem que participar, tem que dar o seu quinhão de participação. É você participando, é você evangelizando. Você vê que saiu o programa de rádio, quando o pastor pergunta, quem está nos visitando? 4, 5 pessoas. Quando tinha a rádio, vocês viam quantos visitantes vinham à igreja? Quantas pessoas? Por quê? Porque o povo não trabalha, não evangeliza, não fala da graça de Deus. Você já imaginou se cada um de vocês pregasse esta palavra para alguém, e Deus coloca pessoas no seu caminho durante a semana, e você pregasse com confiança, crendo, usado pelo Espírito, e dissesse, vamos à igreja, eu te convido, quero você domingo. Irmãos, olha, nós vamos ter daqui a pouco fazer culto lá no Geraldão, que eu não ia comportar aqui. Então esse trabalhar aqui não é só dízimos e ofertas, não. Versículo 8: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa, aleluia, será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça a mensagem que Deus mandou através do anjo da igreja. Naquele tempo, através de Ageu. Hoje, através desse pastor que vos fala. Trabalhai, edificai a casa, e eu serei glorificado, diz o Senhor, e eu serei convosco. Assim seja, assim disse o Senhor. Glória a Deus.